Mas a minha vida no Corinthians, ela é já mais intensiva, né? Por quê? Porque eu morava ali no Jardim Japão, né? E dali eu atravessava pelo Novo Mundo ali, passava por dentro da favela, que já existia a favela ali no Novo Mundo, a gente passava, tinha uma ponte de tambor na Rua Tuiuti, a gente atravessava a ponte da Rua Tuiuti ali, ia caminhando até o Corinthians, pulava o muro e ia assistir treino. Então, a gente fez isso muitas vezes, porque era uma coisa que... O Corinthians é uma coisa que ele vem de dentro da gente. A gente não tem como mensurar por que você é corintiano. Você é corintiano, e aquilo fica uma coisa efervescente dentro de você, e você não mede esforço, como já vi um monte de gente vender geladeira, vender carro, para poder ver o Corinthians. E aí... Passei essa época toda, a gente não tinha condição financeira para ser sócio do Corinthians, mas aí, naquela época, em 72, já apareceu, já fundaram-se a Camisa 12, e a gente acompanhava, ia na Camisa 12, e o pessoal da Camisa 12 já levava a gente, porque a gente já era sambista, tocava, a gente ia, e quase todos os jogos que a gente tinha condição de ir, a gente ia nos jogos. E aí, quando foi em 1985, que coisa maravilhosa na minha vida. Eu entro a primeira vez no Corinthians e já automaticamente eles me convidam para ser diretor das categorias de base. Como é que foi esse convite? Eu sempre participei de todos os times de várzea que existia na Vila Maria. Eu fiz parte do Lagoinha, eu fiz parte do Liga Nós, eu fiz parte do Cerejeiras, do Duque de Caxias, tá? Do Duque de Caxias. Então, uma série de clubes. Mas, antes disso, em 76, que foi a primeira vez assim, que a gente conseguiu fazer uma coisa diferente no futebol, a gente jogava na Praça Dom José Gaspar. Eu trabalhava na Praça Dom José Gaspar. E a gente ficava jogando bola na Praça Dom José Gaspar. Aí o que aconteceu? A Secretaria Municipal de Esporte resolveu fazer um torneio de office boys. Foi o primeiro torneio de office boys que existiu em São Paulo, foi na Praça Dom José Gaspar. E eu queria montar um time, eu trabalhava na Bandeirantes de Seguro na época. Eu queria montar um time na Bandeirantes de Seguro para poder disputar o campeonato. E a Bandeirantes, na época, eu falei com o Luiz Carlos, que era um cara que cuidava da parte esportiva. Ele falou, André, nós não vamos montar, tal. Aí eu fui numa empresa que se chamava Part-Time. Essa empresa, já naquela época, em 1976, já era uma empresa terceirizada de office boys. E o rapaz que tomava conta, que era amigo nosso da Vila Maria, que é o Fumã, doutor hoje, advogado, ele pegou e falou, então vamos montar. E aí a gente pegava os meninos aqui na Vila Maria, o irmão dele pegava a Kombi e levava esses meninos lá para a Praça Dom José Gaspar. E nós fomos campeão desse torneio. Eu fui receber o troféu no programa da Lolita e do Aleilton Rodrigues, Almoço com as Estrelas. Então a gente já tinha, eu e o treinador do time era eu na época, graças a Deus. Eu fui treinador, então, você vê, foi um torneio pequeno, um torneio de futebol, mas eu já tinha sido treinador em 1976. Então isso foi a coisa que me credenciou para chegar no Corinthians e no longo tempo que eu fiquei nas categorias de base, a gente foi campeão numa série de torneios, fomos campeão da Taça São Paulo, a gente revelou um monte de jogadores que vieram fazer a parte da história do Corinthians. Isso. Vários que saíram do terrão, né? Eu lembro. O terrão, grande terrão. Não era que nem agora o gramadinho. Não, você vê, naquela época a evolução foi muito grande, né? Naquela época a gente só tinha o campo do terrão. Era um campo só para todas as categorias. Hoje, só no CT, que está construída a primeira parte, que também foi na nossa gestão que a gente construiu a primeira parte do CT, hoje você tem 3 campos, fora os campos do profissional que você tem. E que você participou também de todo esse processo de atualização, de melhorias e tudo, né, do Corinthians, né? Me fala um pouquinho dessa época que você ficou mais ativo nessas coisas de CT, estádio, né, mais próximo do departamento profissional. Quando saiu do Alibi, veio o Andrés. Então, você veja bem, a gente, como eu falei, eu estou lá no clube desde 1985. E se teve uma época que eu fiquei muito próximo do futebol, foi nas épocas de 89 e 90. Tá? Em 88 a gente já tinha uma aproximação do futebol profissional, mas 90 foi, eu acho que uma das épocas que eu mais
participei ativamente lá, a gente acompanhei todos os jogos em 90. Inclusive, tem até um fato muito engraçado, né? Eu, em 89, eu conheci o Andrés, meu grande amigo, meu irmão, em 89. Quem me apresentou o Andrés? O Neto. Caramba. O Neto, jogador. O craque Neto, que me apresentou o Andrés e falou para mim, esse aqui é um amigo meu do Rio. E na época, nem o nome dele é Andrés, mas falavam que era André. E aí, nessa época, o Andrés estava morando no Rio, voltou, depois voltou para cá e veio fazer parte das categorias de base junto com a gente. Então, aí na época nós ficamos com 3 André dentro da categoria de base. Era eu, André, que aí o Sionese não falava, já naquela época o Sionese não falava André Negão, ele falava André Preto. Aí tinha o André Campoy e o Andrés, que era o Andrés que eles chamavam de André, mas não era André, era Andrés. E essa aproximação foi isso. E aí a gente começou a trabalhar, foi indo, até você chegar ao nível que a gente está hoje. Então, se eu começar a contar tudo agora, nós não vamos ter o intervalo para a gente ir falando e a gente ir chegando com bastante clareza em tudo aquilo que a gente precisa esclarecer para as pessoas precisam saber quem é que está do lado de cá, como é que é tudo isso, né? Claro, tá? Como é que foi? Porque de lá para cá eu fiquei no futebol amador, depois eu fui, a primeira vez na gestão do Andrés, eu fui diretor administrativo, aí na segunda gestão do Andrés, mas na primeira, antes disso, eu fui vice-presidente do Roberto, e depois eu fui diretor administrativo novamente. Hoje eu sou vice-presidente do conselho e até antes de lançar a candidatura, eu era presidente do Conselho de Ética da